o pior aconteceu. E agora? Como é difícil para nós cristãos nos depararmos com a queda. E a queda se torna ainda mais difícil para nós que nos denominamos cristãos, por causa da expectativa que nós depositamos em pessoas, em seres humanos, tão falhos como nós mesmos. Nós, como cristãos, nós acreditamos que com o passar do tempo, a maturidade, a experiência religiosa nos torna pessoas quase perfeitas no sentido que não caímos. E muitas vezes, quando nós deparamos com a queda de líderes, de pessoas que nos cercam, que havia então uma expectativa sobre esta vida em termos de que é uma pessoa madura, é uma pessoa conhecedora, é uma pessoa experiente, e quando essa pessoa se depara com a queda, então nasce nos corações frustrações. Queridos, eu lembro que nos anos 80, eu ainda era pré-adolescente para adolescente, todo sábado de manhã, quase todas as casas no bairro onde eu morava, aqui em Valadares, os rádios estavam ligados para ouvir a pregação de Jimmy Swaggart, um grande pregador do Evangelho dos anos 80. E todos ouviam aquele servo de Deus. E um triste dia, quando eu estava assistindo o Jornal Nacional, a notícia foi: Jimmy Swaggart, o pregador, teve uma queda moral. Ele fora preso com prostitutas dentro do seu carro. E isso foi um escândalo, foi uma queda, e muitas pessoas se frustraram com o próprio Evangelho. E interessante que depois da restauração de Jimmy Swaggart, ele declarou o seguinte, que a fama, o poder subiu tanto à sua cabeça que ele começou a sentir como o próprio Deus. E queridos, a queda traz uma exposição daquilo que a religiosidade tenta com todas as forças esconder. A pessoa religiosa, ela muitas vezes usa da sua religião para tentar convencer as outras pessoas que ela é um tanto quanto perfeita, que ela é um tanto quanto madura o suficiente, que mesmo diante das adversidades, das lutas, das tentações, ela não cai. E a queda é terrível, porque a queda expõe algo que muitas vezes no caminhar, no cristianismo ou no caminhar na vida religiosa, nós esquecemos que somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo nos exorta: aquele que pensa está de pé, vigie para que não caia. O próprio apóstolo Paulo o considerava desaventurado, porque ele entendia com clareza a sua natureza decaída e pecaminosa. Então, quando há a queda expõe verdadeiramente aquilo que nós não deveríamos de forma nenhuma nos esquecer, que somos falhos, que somos pecadores, e mérito nosso, mas sim graça de Deus. E o pior da queda, queridos,
o pior da queda não se limita a estarmos presos nas garras do inimigo, que nos acusa dia e noite. O pior da queda não é, muitas vezes, o julgamento dos religiosos, que muitas vezes não entendem com clareza que a disciplina é uma das características de uma igreja verdadeira, mas a disciplina não é para destruir, não é para acabar com o ser humano, com o cristão, com a pessoa que cai, mas a disciplina é para restauração dessa vida para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E o pior da queda, que muitas vezes o julgamento religioso não está pautada na palavra de Deus e nem na vontade de Deus, mas sim nas dos homens. E o pior da queda é se sentir afastado, distante de Deus. E afastado, distante de Deus. Ainda que conquistamos o mundo, ainda que tenhamos toda a riqueza, mas se estivermos afastados de Deus, nós não seremos plenos, nós não experimentaremos completude de vida. O pior aconteceu, e agora? E é interessante quando nós lemos esta porção da palavra do Senhor, que no primeiro versículo nós encontramos o Senhor Jesus indo para o Monte das Oliveiras a orar. E de madrugada ele está voltando deste monte e ele começa a ensinar a palavra de Deus. De manhã ele já começa a pregar o reino de Deus. Versículo 2. Mas, queridos, de repente, este ensino do Senhor Jesus, é interrompido pelos religiosos da época, os fariseus, os escribas, e havia também outro grupo, os saduceus, e esses grupos religiosos se odiavam porque esses grupos se tornaram mais políticos do que realmente instrumentos de Deus para abençoar um povo que já estava vivendo um sofrimento no sentido de estar sobre a dominação romana. E queridos, eu abro um parênteses e pergunto, será que eu e você, que nos denominamos cristãos, que temos a nossa denominação, será que verdadeiramente nós temos sido instrumentos de Deus para abençoar, para trazer a palavra do Senhor, para apregoar as boas novas do Evangelho, ou nos tornamos políticos? Não, porque a política é bênção do Senhor, mas politiqueiros, de tal maneira que em vez de usarmos aquilo que Deus tem nos dado para sermos bênção, temos oprimido as pessoas que nos cercam. E estes religiosos nos mostram uma religiosidade extremamente contrária a Jesus. Estes religiosos odiavam o Senhor Jesus, de tal maneira que algumas características marcantes da religiosidade destes escribas, destes fariseus, destes saduceus, a religiosidade deste povo, dessas facções, a primeira característica é que a religiosidade deste povo era extremamente antropocêntrica. Ou seja, o centro dessa religiosidade não era a vontade de Deus, não era a palavra de Deus, mas sim o homem. Eles colocavam o homem como centro de todas as coisas. De tal maneira que nessa religiosidade
priori era verdadeiramente eles, os homens. Queridos, a minha pergunta é: a nossa religiosidade tem sido caracterizada por quem? Ou por quê? Será que a religiosidade, o ministério pastoral do pastor Jerônimo é marcado por ser extremamente antropocêntrico, de tal maneira que o centro não é Jesus, mas sim o eu? E outra característica, além de ser antropocêntrica, a religiosidade farisaica era extremamente egocêntrica. Ou seja, os desejos, a vontade humana imperava. A vontade de Deus não interessava muito. A lei mosaica era simplesmente um trampolim, mas verdadeiramente o ego, os sentimentos, a vontade, o desejo humano ficava em primeiro lugar nessa religiosidade. De tal maneira que eles criam a tradição, eles começam a escrever usos e costumes nascidos da vontade deles, dos corações deles, da mente deles, e essa tradição começa a ficar em pé de igualdade com a lei do Senhor, e com o passar do tempo eles eram tão egocêntricos que essa tradição que expressava toda a vontade humana que eles tinham se torna mais importante do que a lei do Senhor. E essa religiosidade farisaica, que era contrária a Jesus, além de antropocêntrica, além de egocêntrica, era extremamente antagônica. Eles falavam de um Deus misericordioso. Eles falavam de um Deus compassivo e justo. Eles falavam de um Deus amoroso. Mas o viver, a religiosidade destes grupos era extremamente antagônicos, porque eles não sabiam o que era misericórdia, eles não eram compassivos, eles não eram justos, eles não sabiam amar. Queridos, nesta manhã nós temos que nos questionar e olhar para nós mesmos e nos perguntar: será que o que nós estamos vivendo condiz com aquilo que pregamos? Eu acho interessante que Lutero disse que a hora que o cristão mais mente é quando ele canta. Às vezes cantamos que nascemos para adorar o Senhor. Tu és soberano. Jesus, te entronizamos. Mas será que verdadeiramente o nosso viver demonstra que realmente já entendemos que fomos criados para adorar ao Senhor? Ou somos antropocêntricos? Ou somos egocêntricos? E temos uma vida espiritual antagônica, que falamos do amor, da graça, da bondade, da paz, da alegria, mas o nosso viver demonstra que não conhecemos nada disso. E nesse texto me chama a atenção a mulher, que no versículo 3 é descrita como uma mulher adúltera. Ela foi pego em adultério. E esta mulher, com certeza, conhecia a lei, pois ela vivia em um contexto judaico. Esta mulher agora está vivendo um momento onde o pior aconteceu. Ela está exposta. Esta mulher sabia das consequências e agora o pior aconteceu. Ela está nas garras do inimigo. Ela não tem
como se justificar, pois o pior aconteceu. E agora? E queridos, e nesta manhã, de repente, o pior aconteceu ou tem acontecido na sua vida. De repente, o divórcio é real na sua vida. De repente, a queda moral é real na sua vida. De repente, a enfermidade, as dificuldades, as dores, as angústias se tornaram reais na sua vida. O pior aconteceu. E agora? E nós aprendemos com este texto que quando o pior acontece, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte, queridos, é ir a Jesus. Versículo 3. Estes fariseus, eles cometem um erro crucial. Eles levam esta mulher a Jesus. E o interessante é que essa mulher agora está diante do Senhor Jesus, envergonhada, exposta. Esta mulher está na garra dos inimigos, mas essa mulher está diante do Senhor Jesus. Queridos, o pior aconteceu e agora é ir ao Senhor Jesus, sem reservas, sem querer se justificar, envergonhado e muitas vezes até preso, acusado pelo inimigo. O grande problema, queridos, que vivemos nesses dias é que muitas pessoas até querem ir ao Senhor Jesus, mas querem ir com seus projetos feitos segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, e apresentam ao Senhor Jesus. O grande problema é que muitos, diante do pior acontecido, querem se justificar diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha, aconteceu, mas a culpa não é minha. É isso, é o síndrome de Adão, que tenta justificar a sua queda colocando a culpa no próprio Deus. Queridos, o pior aconteceu e agora é ir ao Senhor Jesus como essa mulher foi, exposta, sem justificativa, dependente totalmente da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. E muitas vezes, diante dos nossos fracassos, diante das nossas quedas, nós insistimos em ir para com o Senhor Jesus com máscaras. A máscara da religiosidade. Olha, eu sou um bom cristão, eu participo da escola bíblica dominical, eu sou dizimista, fiel, olha, eu faço e aconteço, mas eu não consigo segurar minha língua na boca, eu sou maldizente, fofoqueiro, eu destruo as pessoas com o meu falar. Mas eu sou boa, eu sou bom. Queridos, e muitas vezes o pior tem acontecido. Muitos cristãos têm perdido a alegria de viver, a alegria de cultuar, a alegria de adorar, a alegria de estar em comunhão com o Senhor, porque verdadeiramente não têm ido ao Senhor Jesus como esta mulher.
que estava exposta sem máscara nenhuma. Queridos, o pior aconteceu, e agora é ir ao Senhor Jesus. Como estamos, queridos? Até porque nós podemos enganar pessoas, nós podemos enganar instituições, nós podemos enganar até a nós mesmos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não se deixa zombar. Não podemos enganar o Senhor. E quando o pior acontece, nós precisamos ir ao Senhor Jesus, envergonhados, entristecidos, muitas vezes na garra do inimigo que nos acusa, mas chegarmos diante desse Deus, sem justificativas, contando apenas com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com a fidelidade desse Jesus. O pior aconteceu e agora, além de ir a Jesus, o pior aconteceu e agora é ouvir a palavra de Jesus. É interessante, queridos, que a partir do versículo 6, esses religiosos, eles levam esta mulher ao Senhor Jesus e insistem em ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eles querem, o versículo 7 diz, queridos, que eles insistem em ouvir a resposta, a palavra do Senhor Jesus. E a palavra liberada pelo Senhor Jesus confronta este povo, de tal maneira que a palavra que o Senhor Jesus libera gera nos corações desses religiosos o senso de pecado. Queridos, esses religiosos que tinham por obrigação cuidar da vida espiritual de Israel, eles não estão nem um pouquinho preocupados com a vida espiritual de Israel, e muito menos dessa mulher, tanto que eles estavam adulterando a própria lei de Moisés. O que eles queriam verdadeiramente era pegar o Senhor Jesus, porque se o Senhor Jesus dissesse apedreja, ele ia contra a lei de Roma. Mas se ele dissesse, olha, não apedreja, olha, ele ia contra a lei de Moisés. Estes homens, então, diante da palavra do Senhor Jesus, eles são confrontados de tal maneira que nasce em seus corações o senso de pecado. Eles entendem o seguinte, que eles estavam adulterando a própria lei. Se aquela mulher que foi pega em adultério devia ser apedrejado, eles também deveriam ser apedrejados, porque eles estavam adulterando a lei, eles eram falsos, hipócritas. Deuteronômio 22, versículo 22 nos diz isso. Quando o homem for apanhado adulterando com a mulher do seu próximo, ambos teriam que ser apedrejados. Levítico capítulo 20, versículo 10 também nos diz isso. Mas estes homens agora estão adulterando a lei. Eles são tão adúlteros como aquela mulher. Eles eram tão merecedores do apedrejamento como aquela mulher. Então, quando o Senhor Jesus libera a sua palavra, essa palavra confronta aqueles religiosos, os levando ao senso de pecado e os expõe, mostrando verdadeiramente quem eles eram, adúlteros como aquela mulher. Queridos,
O pior aconteceu e agora? É hora de ouvir, de crer na palavra do Senhor Jesus, que nos confronta, que nos mostra que o pior aconteceu, porque às vezes fomos irresponsáveis. O pior aconteceu porque às vezes nós não prestamos atenção no que a palavra nos diz. O pior aconteceu porque muitas vezes eu brinquei com perigo. E quando eu ouço a palavra do Senhor, essa palavra me confronta e me expõe, arranca de mim a máscara da religiosidade, da autojustificação e me mostra claramente quão pecador eu sou e quão carente da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E nesta manhã, a minha oração é que sejamos confrontados com a palavra de Deus de tal maneira, se estamos vivendo o pior, possamos ouvir a palavra de Deus e sermos confrontados, expostos, para que possamos experimentar o milagre de Deus nesta manhã, para a glória e louvor do nome dEle. O pior aconteceu e agora? É ir a Jesus, é ouvir a palavra do Senhor Jesus, é contar com a graça do Senhor Jesus. É interessante, amados, que o versículo 10, depois do Senhor Jesus, depois dessa mulher ser levada ao Senhor Jesus, depois da palavra do Senhor Jesus ser liberada, os acusadores, eles entendem, nós somos tão adúlteros quanto essa mulher. E agora, esta mulher está diante do único que tinha o poder de condená-la. No contexto posterior desse texto, você vai entender os versículos 21 em diante, que o Senhor Jesus tinha e tem autoridade de condenar aquela mulher. Então o Senhor Jesus, no versículo 10, ele se coloca em pé e ele pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? E aquela mulher diz: olha, não tem ninguém mais, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ninguém te condenou? Que aquela mulher, que era adúltera, queridos, aquela mulher que estava em uma situação errada, essa mulher que estava sofrendo a consequência do seu pecado, essa mulher, diante da lei de Deus, estava errada. Essa mulher merecia o castigo, mas essa mulher é alvo de algo maravilhoso que nos emociona, que nos constrange, que é a graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que tinha autoridade e poder para condená-la, diz o seguinte: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, essa mulher é alvo de um favor imerecido. Essa mulher agora é constrangida pelo amor incondicional, incomparável, de tal maneira que tem o poder de perdoar pecadores como eu e você, que merecemos o fogo do inferno, mas a graça deste Deus manifesta em Cristo nos transformou, nos regenerou para a glória e louvor do nome dele. Irmãos, como explicar o evangelho da graça?
Esta mulher que no início do texto, ou os subtemas, ou subtítulos que nós encontramos na Bíblia, ela é descrita como a mulher adúltera. Misericórdia! Esta mulher que tem como uma característica adúltera, ela se encontra com a graça. E ela é constrangida em amor ao receber um favor que ela não merecia. Esta mulher sai da presença do Senhor Jesus transformada. Esta mulher sai perdoada por causa da graça de Deus. Querido, nós temos entendido isso. Nós que pregamos o Evangelho, nós que dizemos ser cristãos, queridos, às vezes como nós somos cruéis com os nossos julgamentos, como nós somos cruéis em nome da nossa religiosidade. Esta mulher, a ordem do Senhor Jesus para ela é o seguinte: olha, vai e não peques mais. E essa mulher teve a vida mudada por causa do amor de Cristo. E queridos, o que eu e você precisamos entender, que a única coisa, o único que tem o poder de nos justificar, não é a nossa religiosidade, não é a nossa tradição religiosa, não é os nossos atos que nós achamos ser bons, não é nada disso. Nada disso tem o poder de apagar de nós o que somos. Somos pecadores. Somente a graça do Senhor, revelada em Cristo Jesus, nos constrange a ponto de entendermos quão pecadores somos e quão merecemos a ira do Senhor. Mas este Deus em Cristo Jesus decretou antes da fundação do mundo nos amar. E é este amor que precisa nos constranger todos os dias, de tal maneira que quando diante das adversidades, das lutas, dos problemas, das tentações, do pior, nós entendamos o seguinte: o melhor lugar de estar é junto do Senhor Jesus. Queridos, que nesta manhã Deus tenha misericórdia de nós. E se o pior aconteceu na sua vida, é hora de ir a Jesus, sem reservas, sem justificativas, sem máscaras. Naamã, para ser curado, ele teve que despir de toda a sua armadura de comandante, de herói de guerra, e se expor, leproso, carente, sem máscaras. É hora de ouvirmos a palavra do Senhor que nos confronta. Esta palavra, quando aplicada pelo Espírito Santo, produz arrependimento. E nós temos a coragem de nos expor diante de Jesus. Senhor, eu sou pecador. Eu estou caído. Senhor, eu preciso da Tua graça. É hora de contarmos com a graça de Cristo, que não nos dá o que nós merecemos, mas nos constrange, nos transformando numa nova criatura. Queridos, que Deus possa te abençoar nesta manhã, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, para a honra e glória e louvor do nome dEle. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante do Senhor, Pai. E Deus, e nós não podemos enganar ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu povo
nós possamos, Senhor Deus, diante das adversidades, das quedas, do pecado, das dúvidas, dos medos, diante da pandemia, irmos a Jesus, sem reservas, sem justificativas. Como estamos, apreensivos, ansiosos, com medo, porque quando estamos diante do Senhor Jesus, a esperança, a alegria. Ó Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra, e essa palavra nesta manhã possa nos confrontar, trazer às nossas mentes e corações, Senhor Deus, o senso de pecado, que somos pecadores, que a nossa religiosidade não é suficiente para nos justificar diante do Senhor, meu Pai. Oh Deus, que nesta manhã sejamos alvo da graça de Cristo. Aleluias.